Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você nessa quarta-feira tão abençoada, dia que o Senhor fez para que nos alegrássemos nele, nesse dia, mas nele o Senhor. É muito bom estar com você na semana que nós estamos falando sobre a restauração do amor. É também a última semana que temos falado sobre a restauração desde o início do ano. Restauração da fé, restauração da alegria, restauração dos propósitos, restauração do amor. E aí o texto sagrado, você sabe, Mateus capítulo 22, e o texto sagrado diz que Jesus chama numa discussão, e depois que Jesus deixou os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram e um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Mateus 22, versículo 36. Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Quando ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que o Senhor coloque essa palavra no seu coração de uma maneira especial. E que nesse dia, nessa quarta-feira, seja restaurada a sua capacidade de amar aqueles que por algum motivo você deixou de amar ao longo do tempo. Jesus disse para você e para mim: um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros como também eu amei vocês. Vocês devem amar-se uns aos outros. João, no capítulo 13, Jesus pega uma toalha, põe no ombro, se abaixa com uma bacia na mão e lava os pés dos discípulos, enxuga com aquela toalha. Ele disse para eles depois: vocês me chamam mestre e senhor e fazem bem, porque eu o sou. Mas se eu, que sou mestre e senhor, os lavei os pés, eu lhes dei exemplo, vocês vão fazer da mesma maneira como eu fiz. Jesus estava ali dando uma prova de serviço, mas uma prova de amor. Ele lavou os pés de todos os discípulos. De João, que se recostava no ombro dele, de Pedro, que o peitava de vez em quando, de Judas, que o traiu, de Tiago, que duvidou dele. A minha pergunta é: quantas pessoas você parou de amar? E desde quando você parou de amar algumas pessoas? Eu sei que não é à toa. Eu sei que você tem motivo. Eu sei que você tem direito. Eu sei que você justifica porque você parou de amar. Querido, hoje, essa quarta-feira, é tempo de restaurar o amor por quem na sua vida. Tem alguém que você precisa restaurar o amor hoje. Restaurar a capacidade, a capacitação dada pelo Espírito Santo para voltar a amar essa pessoa. Fala: pastor, não tem jeito. Não se pode ordenar um sentimento. Eu não consigo amar. É um sentimento que não volta mais. Eu amei muito aquela pessoa. Ou eu não estou falando de sentimento. Você não pode realmente ordenar um sentimento. Você pode ordenar uma ação. Então você precisa ordenar uma ação. Como o salmista ordenou a sua alma: você vai temer a Deus, esperar em Deus, porque eu ainda o louvarei. A sua alma tinha medo, a sua alma não tinha sentimento de esperar em Deus, mas ele ordenou uma ação: espera no Senhor. E Jesus ordenou uma ação: ame o seu próximo como a si mesmo. Quer ver um exemplo interessante? Jesus, que nos manda amar, também nos manda não amar. Esse exemplo negativo aqui vai fazer você entender o que eu estou falando. Você precisa escolher não amar o mundo. Não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma palavra do Senhor através de João, 1 João 2,15. Você pode e precisa escolher não amar o mundo. Não ama o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vou te contar um segredo. Deus te ama tanto que Ele quer que você comece a fazer algumas coisas que vão restaurar amor na sua vida. Deus te ama tanto que Ele quer
que você aceite as pessoas como elas são, não, como Jesus te aceita. Aceite as pessoas como Jesus te aceita. Leia comigo esse texto de 1 João 3, de João 3,17. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. Então, querido, quando você entende isso, Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. Ele não veio ao mundo para concordar com o mundo, mas em respeito a tudo que o mundo, que o homem, que a humanidade fez. Deus então providenciou a maneira de aceitar, de trazer de volta essa humanidade. E essa base e essa estratégia foi exatamente Jesus e a cruz. A base da aceitação, então, é o que Jesus fez por nós na cruz, é o respeito. Ele morreu em nosso lugar. E sabe por quê? Porque é muito fácil você amar, aceitar aquele com quem você concordar. Mas a base da aceitação é o respeito, não é a concordância. Nós precisamos entender isso para orar, pedindo restauração do amor. Tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. De maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus disse isso. Só que nós que viemos a Jesus, vindo do lamaçal do pecado, vindo de uma morte eterna, vindo cheio de marcas do pecado e do passado, ele nos recebeu, não é verdade? Nos aceitou, respeitou a nossa história, ouviu a nossa história, mas não nos deixou como estávamos. A base da aceitação é o respeito, não é concordar com o que as pessoas faz ou fizeram conosco. Então é preciso que você compreenda isso em nome de Jesus. Lembra da mulher que foi apanhada em flagrante adultério pelos religiosos da época de Jesus? E Jesus estava ali na beira de um lugar que tinha areia, quem sabe ali na beira do mar da Galileia, do lago da Galileia. E não foi porque Jesus não estava na Judéia, não estava na Galileia, estava na Judéia nessa ocasião, desculpa. Então Jesus estava naquela situação, Jesus abaixou e começou a escrever na areia depois de dizer para eles uma declaração fantástica. Ela foi pega em adultério, a lei manda matá-la. Ok, quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. E o texto sagrado fala que eles foram saindo de um em um, porque eles todos tinham pecado. E aquele pecado que eles acusavam a mulher, um pecado sexual, possivelmente eles estavam ali, já haviam cobiçado, desejado, envolvido com aquela mesma pessoa, se é que ela estava realmente numa situação de adultério, porque para ter um adultério implica-se um homem e uma mulher, pelo menos casado. Ela devia ser casada, mas onde é que estava o outro? Não existe adultério de uma pessoa só. O certo é que no meio daquilo tudo, Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles saíram até sair o último. Jesus pôs-se de pé, olhou para ela e falou: mulher, onde estão eles? Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou: Senhor, não, ninguém me condenou. Imagina aquela mulher de cabeça baixa. Um alívio! Mas então ele disse para ela: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Alguma coisa errada tinha ali. Pode não ser exatamente o que os judeus religiosos estavam falando, mas tinha pecado ali. Jesus disse para ela: vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus aceitou aquela mulher. Jesus protegeu aquela mulher, mas ele não suportou, ele não concordou com o pecado dela. Então, portanto, diz o texto sagrado, aceitem-se uns aos outros da forma como Cristo os aceitou, a fim de que possamos dar glória a Deus. Esse ambiente de aceitação, é um ambiente que dá glória a Deus. É muito não raro ver maridos que não aceitam
a esposa que não aceita o marido. Como assim não aceita? São casados. Não aceita, não aceita o ordinário da vida do outro. Não aceita o básico do que o outro é. Queria que o outro fosse outra pessoa. Isso gera tanto atrito, tanta inimizade entre casais, que nós precisamos de olhar para o básico do texto sagrado, o básico do evangelho. Aceitem-se uns aos outros da forma como Cristo nos aceitou, a fim de que possamos glorificar a Deus na nossa vida. Esse texto eu quero mostrar para você, porque ele é muito importante. Romanos 15, 7. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo nos aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Se nós não aceitamos uns aos outros, nós não daremos glória a Deus. A base da restauração do amor tem a ver com esse processo de aceitação do outro. A aceitação que não passa por concordar com o outro, mas passa por um respeito. E aí, querida, se eu estou falando de restauração do amor, eu estou falando de aceitação. Amor restaurado é o amor com aceitação. Restauração sem aceitação não é restauração do amor. Nós precisamos restaurar o amor. Bom, vamos recapitular? Restauração da fé, restauração da alegria, restauração dos propósitos. Os propósitos têm a ver com adoração, com comunhão, com missão, com discipulado, tem a ver com serviço. Mas nada disso funciona, nada disso tem valor para Deus sem amor. E quando eu restauro o amor, eu lembro que sobre todas as coisas eu tenho que amar a Deus, mas eu tenho que amar o meu próximo como eu fui amado por Deus. Eu amo a Deus, depois eu vou amar a Deus na prática. Amar a Deus é muito abstrato, é muito no espírito, muito na alma, na prática. No dia a dia, amar a Deus, quem fez foi o samaritano. Jesus acaba contando a parábola do samaritano, aquele homem que, descendo de Jerusalém para Jericó, encontra um homem, um judeu, julgado na beira da estrada, já havia sido sofrido a desfeita por um sacerdote, por um levita, mas esse samaritano se abaixa, desce da sua montaria, se abaixa, pega esse moço, se mistura com ele. Se tivesse com Covid, teria pegado. Se tivesse com AIDS, teria pegado, porque o moço estava ali sangrando. Ele tem contato com um homem ferido, ensanguentado na beira da estrada, tira-o dali, põe no seu animal, leva até um lugar de cuidado, paga adiantado. Isso é amor. Amor ao próximo como a si mesmo. Ele queria ser tratado assim, ele queria ser amado assim, e assim que ele amou aquele homem com aceitação. Sem aceitação não houve restauração. E a segunda coisa importante na restauração do amor que eu quero que você entenda nesse dia, nessa quarta-feira abençoada, é que nós precisamos valorizar os outros como Jesus nos valoriza. Amar como Jesus nos ama e valorizar como Jesus nos valoriza. Em Lucas 12, Jesus disse: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum desses pardais morrem de fome. Não tem valor. 2 moedinhas, você compra 5 pardais e nenhum deles morre de fome, porque Deus cuida deles. E sobre você, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Então não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Então, querido, 2 questões que tornam algo valioso. Você é tão valioso que os cabelos da cabeça estão contados. Se Deus se cuida dos pardais e cuida de você, e você tem mais valor que o pardal, ora, o que torna você tão valioso? Pensa numa obra de arte. O que torna uma obra de arte valiosa? 2 coisas. Primeiro, quem produziu a obra. Não é verdade? Uma obra de... Vamos pensar aqui. Uma obra de... Fala o nome de um grande autor. Aí, um grande pintor. Sumiram todos os nomes agora na minha cabeça. Leonardo da Vinci, né?
Uma obra de Leonardo da Vinci, ela tem valor porque está assinada Leonardo da Vinci. V-I-N-C-I, da Vinci. O valor depende de quem fez a obra. Uma obra muito bonita, mas se não tiver assinada por um grande pintor, ela não tem valor. Até que seja descoberta, até que se justifique para ela ir crescendo no valor. Uma obra muito mais bonita que a de Leonardo da Vinci hoje, ela vai valer 2% do valor. Obras aí nos museus de 500 mil dólares. Então a primeira coisa depende de quem faz. Deixa eu te falar, tudo que Deus criou é bom e Ele fez você. Tudo que Deus criou não pode ser rejeitado, tem que ser aceito com ação de graças. E essa pessoa que você não consegue mais amar, foi Deus que fez. Eu preciso de aceitá-la e eu preciso de valorizá-la para a glória de Deus. Então nós somos criação de Deus. Uma criação que foi realizada em Cristo Jesus, através do verbo, da palavra, e depois recriada em Cristo Jesus, através da cruz, através da morte de cruz. Então depende de quem fez. Segunda coisa, depende do quanto alguém quer pagar por essa obra. Por que a obra de Leonardo da Vinci tem o valor que tem hoje? Porque alguém quis pagar. Outro dia, um museu comprou uma obra desses grandes autores por 500 milhões. Por quê? Porque ele queria ter no acervo deles uma obra daquele autor, daquele pintor, e pagou. Então depende do quanto alguém está disposto a pagar. Deixa eu te contar uma história. Jesus pagou um alto preço por você. Ele pagou o precioso sangue, como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito. Foi o preço que Deus pagou por nós na cruz do Calvário. A cruz prova o seu valor, mas também prova o valor daquela pessoa que a gente não consegue mais amar. E que Deus quer restaurar o amor em nossos corações por essa pessoa. A cruz mostra o seu valor. Isaías fala, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que ela mesma gerou? Talvez sim. Raramente, mas acontece. Mas embora aconteça de vez em quando a mãe esquecer do seu filho, mas eu não me esquecerei de você. Aleluia. Eu não me esqueço de você. Eu gravei você na palma das minhas mãos. E aí a sua vida, a sua história estão sempre diante de mim. Em Jerusalém ele fala, os seus muros estão sempre diante de mim. Ele falava com o povo de Jerusalém. Eu gravei vocês. Então, o que sobra para você e para mim, meu irmão? Trate todos com devido respeito. Ame os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. O texto está falando de um amor restaurado. Trate todos com respeito. Ame os irmãos. Temam a Deus. Honre o rei. A Bíblia nos ensina nesse processo de restauração do amor. E é tão precioso. Quando Jesus vê o jovem rico, Jesus olhou para ele e o amou. Aquele jovem não valorizou o que Jesus fez por ele, mas Jesus o valorizou tanto. Depois Jesus chama os discípulos para conversar sobre o que tinha acontecido com aquele jovem. Como que o dinheiro era mais valorizado do que a relação. Mas Jesus o amou, o valorizou, o aceitou. E Jesus queria mudar a vida daquele moço eternamente para sempre. O amor restaurado é amor que valoriza. Então, querido, nesse processo de restauração do amor, é hora de pedir, Senhor, me ensina a valorizar as pessoas, me ensina a aceitar as pessoas em nome de Jesus. É assim que eu gostaria hoje de orar com você, para que o amor seja algo que leve você a aceitar as pessoas, não é concordar, porque aquilo que você concorda é fácil de aceitar, mas é respeitar, mesmo que você não concorde, porque Jesus fez assim, e valorizar. A valorização depende de quem fez a obra, e Deus fez você, e fez essa pessoa que você não consegue amar, e depende de quanto você quer pagar,
Deus pagou um alto preço para trazer de volta essa pessoa e você. Então deixa Deus gerar reconciliação no seu coração e fazer você amar de novo, em nome de Jesus. Deixa Deus fazer a obra dele na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar então? Amor restaurado é amor que valoriza, amor restaurado é amor que aceita. Eu quero orar com você sobre isso. Não sei onde é que você tem vivido dificuldade na aceitação, na valorização de alguém, e Deus quer mudar isso na sua vida. Oramos? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está comigo agora, me vendo do outro lado da tela. Ó Deus querido, sendo abençoado, tomando um café, ouvindo a palavra e agora orando. Senhor, opera em cada vida, abençoa cada coração. Restaura o amor em nós, enquanto igreja, enquanto família. Aquelas pessoas que nos magoaram, nos ofenderam, e cada pessoa sabe, tem certeza que não ama e faz sentido, nós oramos pedindo, traz sentido para o amor em nossas vidas, traz sentido para o privilégio de amar como o Senhor nos amou. Toda marca, ó Deus, do abuso, da dor, do desrespeito, seja, fique para trás e que o Senhor possa gerar um amor novo, um coração novo, uma capacidade de respeitar o outro, mesmo que a gente não concorde com ele, a ponto de que o Teu Espírito Santo, através de nossas vidas, transforme cada vida em volta da gente. Em nome de Jesus nós oramos e queremos profetizar cura, profetizar libertação, profetizar corações leves e livres na Tua presença, em nome de Jesus. O amor restaurado, o amor que valoriza, o amor restaurado, o amor que aceita, e que essa obra o Espírito faça na sua vida para a glória de Deus, como nós lemos no texto de Romanos 15:7, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Nós encerramos aqui nossa programação nessa quarta-feira e pedimos que o poder de Deus seja multiplicado na sua vida. Lembra que você é luz, onde você passa, as trevas se dissipam, em nome de Jesus. Deus te abençoe.